A família representa o mais importante espaço de socialização que conhecemos. É na convivência familiar que está a formação dos novos cidadãos. Neste momento de pandemia, todo mundo está restrito em casa. Muitos dos lugares do país estão retomando o lockdown e, nesse tempo, como podemos melhorar o nosso relacionamento familiar? Para falar sobre como cuidar da convivência familiar, nós vamos receber de forma remota a psicóloga Letícia Moreira. Ela que é especialista em terapia de casais e famílias e doutora em desenvolvimento. Letícia, seja bem-vinda ao programa Pai Eterno. Muito obrigado, padre. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para acompanhar também essa entrevista, nós temos aí a participação da Caísa Portaluppi. Sim, boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda. Letícia, eu começo então perguntando, eu acho que essa pergunta se refere muito ao ideal, né? Como deve ser o ideal de uma boa convivência familiar? Bom, a primeira coisa é diálogo, né? Sem diálogo a gente não vai a lugar nenhum. Então, deixar que as pessoas se expressem, tentar ouvi-las, né? Tentar ver de onde elas estão falando, de onde elas estão trazendo esse sofrimento. É o principal mecanismo, a principal ferramenta que a família tem, que é a comunicação. É claro que nós sabemos que nem tudo é verbal, e a gente também precisa se atentar a esses detalhes. O comportamento não verbal, especialmente de adolescentes, crianças, né, eles são muito significativos, e a gente tem que prestar atenção neles também, porque eles trazem aquilo que essas pessoas estão sentindo e não conseguem colocar em palavras. Então, eu diria que o principal é a gente se atentar para essa comunicação, tanto a verbal, por meio do diálogo, que pode ser, ele pode ser corriqueiro e ele pode ser intencional, a gente pode provocar um determinado assunto, uma determinada fala, inclusive um momento para falar sobre as emoções, sobre o que está sentindo nesse momento. Isso é muito importante para as crianças e para os adolescentes, que os pais abram esse espaço para que eles falem do que eles estão sentindo, como é que eles estão. Então, seria esse diálogo intencional. E aquela comunicação não verbal, do que eles estão falando, por que eles estão mais isolados, ou por que eles estão um pouco mais tristes naquele dia. A gente prestar atenção a esses sinais e também fazer essa provocação. O que está acontecendo com você hoje? Eu estou percebendo que você está mais quieto, que você não conversou na hora do almoço. Trazer essa tona. Eu acho que o principal é abrir esse espaço para que as pessoas se sintam à vontade para colocar como elas estão se sentindo durante esse tempo de pandemia. Ô Letícia, mas diante de tudo que as famílias enfrentam e as dificuldades, até mesmo para viver esse diálogo, a família que está assistindo e pensa assim, mas aqui em casa o diálogo não funciona. Toda vez que eu chamo alguém para conversar ou que eu falo com alguém, não funciona, vira briga, a pessoa fala que não quer conversar. Qual a atitude que, então, as famílias, as pessoas que têm uma família que querem viver esse diálogo, elas precisam ter primeiro, assim, para começar a viver? Eu sempre indico, nas sessões de terapia familiar, quando o diálogo não está muito fácil, quando ele não está fluindo, vamos dizer assim, a gente pode tentar um jogo bem simples, uma técnica bem simples. Cada pessoa escreve uma pergunta num papelzinho que ela gostaria de fazer para um dos membros da família. E coloca numa caixinha e a gente vai rodar essa caixinha. Cada pessoa vai pegar uma pergunta, não necessariamente a dela, e é até ideal que não seja a dela, para que ela responda ali aquela pergunta que é de outra pessoa, mas que faz parte do diálogo, faz parte do movimento da família, do sistema familiar. Então, essa é uma técnica muito simples, mas que ela tem um efeito muito, muito profundo de instigar e de quando a pessoa ela se resbala do anonimato de quem fez aquela pergunta, ela consegue se colocar mais, ela consegue se expressar melhor. Então, é um início, né? E aí, com isso, a gente pode até marcar um dia na semana para fazer essa brincadeira, né? Que, na verdade, é uma técnica bem da terapia familiar, que a família pode abrir mão para começar. E vai ver como isso vai facilitar aí esse fluir do diálogo.
Agora, a gente pergunta assim, diante desse desafio que a gente tem, que é viver o ideal, então a gente tem uma distância entre o ideal e a realidade das nossas famílias. Claro que a gente sempre anseia, deseja viver o ideal. Essa é a meta, acredito, que todos nós desejamos alcançar. Mas o que mais impede a gente de alcançar esse ideal, como você bem disse, do diálogo? Quais são os empecilhos para que a gente possa, de fato, identificá-los se algo tem impedido eu de alcançar essas metas, essa boa convivência? O principal que eu vejo no meu consultório são as pequenas feridas que vão acontecendo ao longo da convivência. Então, a cada momento, assim, as pessoas não intencionalmente, não de forma intencional, elas acabam ferindo umas às outras. E sempre quem a gente mais fere é quem está mais perto. E quem está mais perto é a família, né? Especialmente quando a gente atende casais, a gente vê isso. Eles acabam se ferindo de uma forma não intencional, mas é o que acontece. Então, tentar buscar identificar essas pequenas feridas que foram acontecendo aí e tratando elas, né? É claro que se você não tiver um apoio profissional, que é o mais indicado, mas buscar material, né, livros, vídeos, pessoas que busquem, que ajudem a família a localizar onde essas feridas aconteceram para que a gente possa curar. Eu sempre falo que o primeiro passo para uma ferida emocional ser curada é ela vir para a consciência. Então, à medida que eu tomo consciência de que, por exemplo, aquele comportamento que eu tenho fere o meu filho, fere o meu cônjuge, porque muitas vezes é inconsciente, padre. As pessoas não têm consciência de que aquilo que elas fazem criam feridas. Então, quando eu trago isso para a consciência, é o primeiro passo, assim, para que eu não repita mais aquilo, eu entenda que aquilo causa um sofrimento, que isso faz parte de diversos processos na nossa sociedade, como o bullying, por exemplo, né? Às vezes a pessoa faz em tom de brincadeira e não sabe que aquilo causa uma grande ferida. E na família a mesma coisa. Então, o primeiro passo seria identificar essas pequenas feridas emocionais que são causadas ao longo da convivência, trazê-las para a consciência e começar esse processo de cura. E aí, novamente, vai entrar a questão do diálogo. Se eu não consigo falar isso abertamente, uma das técnicas que a gente utiliza é por meio de cartas, bilhetes. Vamos escrever. Aí hoje as pessoas falam, não, eu vou mandar um WhatsApp. Não é a mesma coisa. Porque quando eu digito, eu posso deletar várias vezes. E quando eu escrevo, mesmo que eu risque ali, isso tem um significado. É dizer que eu coloquei ali um sentimento, que eu tentei daquela forma. E é sempre uma orientação. Quando você for escrever isso, não passar esse material ali. É um bilhete pequeno, então eu vou escrever ele com a minha letra, com as emoções que vieram ali, eu vou respeitar isso. Porque senão não tem efeito, né? Se eu apago e escrevo de novo, não tem um efeito necessário que a gente tem para que eu identifique para aquela pessoa, eu sinalize para aquela pessoa da minha família que aquilo me causa uma ferida, que aquilo me machuca. Agora, assim, se eu consigo falar isso abertamente, é ótimo, melhor ainda, né? Se eu consigo falar por meio de uma oração, de um momento que a família possa ter ali de oração, melhor ainda, porque eu tenho aí mais elementos que vão me ajudar nessa cura emocional. Ô Letícia, quando você ia falando, respondendo o padre dessa questão do que impede, né, de chegar ao ideal, e você foi falando, detectar onde está ferindo o outro, tal. Hoje as pessoas estão se deparando mais e mais com isso, né? Estão se deparando, batendo de frente, vamos dizer assim, por causa que tem que ficar muito junto. Antes ficava o dia todo no trabalho, se encontrava só à noite, então não parava muito para olhar essas coisas. E hoje eles têm que olhar, são forçados, porque às vezes tem gente que está ficando 24 horas juntos, porque tem que ficar em casa. Essa questão de estar junto, você acha que tem ajudado a resolver os problemas ou tem ficado mais difícil para as famílias? Sua visão assim profissional diante de tudo? Nós temos percebido dois fenômenos. Que assim, as feridas ficam mais abertas e toda ferida aberta dói mais. Então, se eu convivo mais e eu não sei que aquilo causa uma ferida, a tendência é continuar fazendo, até que alguém sinalize. Se não tem ninguém que sinaliza e que fala, olha, isso me machuca, dessa forma não é legal, eu não consigo avançar
né, com esse tipo de comportamento seu, se eu não tenho ninguém que faz isso, ele vai continuar. E é o que eu sempre falo, a única coisa que cresce sozinha é o caos. Se eu não tiver nenhuma intervenção, o caos vai se instalar ali, e aí os conflitos vão ficando maiores. Esse é um dos pontos que a convivência mais próxima, mais intensa, tem provocado. Então, aí fica o alerta. Vamos analisar onde estão as feridas, vamos tentar pontuar de forma amorosa também, de forma acolhedora com a outra pessoa e lançar mão de algumas técnicas aí para ajudar nesse processo. E o segundo ponto é exatamente o contrário. Com essa proximidade, o sentimento de pertença que é próprio da família, ele tem ficado muito mais forte. Então, essa sensação de que tem alguém que cuida de mim, que tem alguém que se importa comigo, mesmo com coisas muito banais do dia a dia, como, por exemplo, levar um cafezinho para o seu esposo que está em home office, né? Brincar ali com o filho 1 hora a mais, uma meia hora que você antes não tinha, porque você chegava muito tarde, acompanhar a lição de casa, estar presente na hora do almoço ou de alguma outra refeição. Então, tudo isso tem alimentado substancialmente o sentimento de pertença e esse sentimento de cuidado, de que eu tenho quem cuide de mim. Então, eu costumo ficar sempre com a parte melhor. Eu acho que esse sentimento eu tenho visto ele ser mais reforçado durante a pandemia. Agora, Letícia, você deve ter tido um serviço redobrado com a pandemia, né? Acho que mais gente tem buscado os terapeutas, os psicólogos, psicólogas para ajudar a se compreender nesse confronto natural que a gente está vivendo por conta do isolamento social. Muita gente não tem mais aquela fuga que talvez até inconscientemente a gente procure no trabalho, no sair de casa. É preciso ficar em casa e justamente esse confronto tem gerado também muitos atritos, muitos conflitos. Ao que você atribui esses conflitos e esses atritos que nós estamos vendo resultar muitas vezes em atitudes até precipitadas? E aqui eu até partilho porque pessoas também me procuram no confessionário, na direção espiritual, dizendo de situações quase que limites do encontro, né, do confronto. Uhum. Padre, eu acho que o principal aí que eu vejo é essa restrição de liberdade. Como nós inúmeras vezes ouvimos e vimos, né? Deus nos fez livres, com o livre-arbítrio, para a gente fazer escolhas e direcionar a nossa vida. Então, esse fato dessa restrição de liberdade tem causado os maiores danos, principalmente despertado muita ansiedade e sintomas depressivos. Uma coisa, às vezes, misturada com a outra. Por quê? Quando eu não tenho eu perco essa rotina certa de horário para ir para o trabalho, horário para retornar, horário para... Eu tenho ali o meu tempo de almoço, e aí horário para sair, e eu já tinha uma rotina estabelecida do pós-trabalho, seja um estudo, seja uma academia, uma atividade física. Isso me dá um direcionamento e dá uma segurança maior. Quando as pessoas perderam isso, elas ficaram meio que sem direção. E aí é uma das coisas que a gente sempre fala, estabelecer a sua rotina também em casa. Aqui no início da pandemia, né, eu tenho 3 filhos pequenos, a gente fez horário certinho, acordar, café da manhã, horário de brincadeira, horário de atividade, e eu mostrava para eles não sabem ler, mas eu mostrava, agora está na hora disso, agora está na hora disso. Ah, mas agora eu quero assistir TV. Não, agora não é hora da TV, agora é hora da gente cuidar da casa, agora é o horário da oração. Então, estabelecer essa rotina dá mais segurança para as pessoas, claro, com outras atividades, outras técnicas que a gente, né, os terapeutas aí têm passado, ajuda bastante a pessoa a diminuir a ansiedade e entender que é um período que vai passar. Porque a tendência natural do ser humano é quando ela está na crise, ela fica mergulhada no sofrimento. E ela não vê, assim, uma luz no fim do túnel, ela não vê, assim, que aquilo vai terminar, que é um período. Então, quando eu estabeleço rotinas e dou para essa pessoa também momentos de relaxamento, ensino na rotina dela momentos dela cuidar do seu corpo, também fazer atividade mesmo que em casa,
A gente coloca aí para as famílias que têm crianças os momentos das brincadeiras. Então, eu vou estabelecendo a rotina de acordo com o ritmo da família, com as necessidades da família. Isso tem ajudado bastante, e eu acho que o pior impedimento, então, respondendo ao que o senhor me perguntou, é a restrição de liberdade. Isso tem causado muito estresse, né? As pessoas não podem sair, elas não podem se encontrar, elas não podem abraçar. Então, essa falta de afeto físico, desse contato físico, seria o segundo fator mais preponderante aí de causador de estresse, pelo que eu tenho recebido no consultório. Ô Letícia, você falou de diversas situações aí que você vive na sua família, né? A oração, coloca limites, né? Agora é hora disso, agora é hora daquilo, né? Você, na sua visão de família, você acha importante essa questão assim de colocar regras? Na família, a gente é preparado para o mundo? É importante ter essa consciência? Com certeza. A família é o início de tudo, é aqui que a gente começa os primeiros passos, no sentido de organizar mentalmente a criança, de organizar emocionalmente a criança. Então, se eu deixo as coisas muito soltas, elas vão ficar com isso também, com essas normas muito frouxas. E isso vai prejudicar a vida delas no futuro. Vai prejudicar, por exemplo, elas terem horário para cumprir seus compromissos, vai dificultar elas terem força para enfrentar as frustrações que a vida vai trazer. Então, aqui nos primeiros anos de vida, a gente tem a teoria dos 1000 dias, que é a gravidez e até os 2 anos de idade. Eles são primordiais para a gente estabelecer vínculo afetivo, do desenvolvimento afetivo da criança, sentimento de pertença, de cuidado, de que ela é amada, de que ela é cuidada. Nos próximos 4 ou 5 anos, aí, até os 6, 7 anos, a gente vai estabelecer essa rotina de normas, que ele vai enfrentar isso fora de casa, quando ele entrar na escola. Então, eu tenho que preparar ele aqui para ele não ter um choque lá. E aí, a cada ano que a gente vai passando, ele vai se fortalecendo. Então, essa rotina também ajuda ele a ter segurança, ele a ter respeito a normas, respeito a regras e uma série de outros benefícios que ele vai tendo ali. Mas a família precisa estar muito atenta e ter isso como uma decisão. É como eu falei, né? Sozinho cresce o caos. Se eu não faço intervenções aqui nesse primeiro momento, quando chega lá na adolescência, que aí a fala que a gente escuta de muitos pais, né? Eu não dou conta mais desse menino, eu não dou conta mais dessa pessoa, já desisti dele. Já ouvi uma fala, né? Já entreguei para Deus, porque eu mesmo não consigo mais nada com ele. E aí, quando você vai revisitando a história da família, você vê que teve essa lacuna lá atrás, que teve essa falta desse olhar intencional, desse cuidado intencional, desse não no momento certo, e de, às vezes, ser um pouquinho mais flexível também para ensinar para ele flexibilidade. Então, esses conceitos básicos, eles não foram trabalhados e não foram ensinados ali. E já chegando na adolescência, cria uma lacuna, se a família também não faz nenhuma intervenção, ele vai para a vida adulta e aí o caos está instalado. Muito interessante. Agora eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar pelo público que a gente se dirige. Nosso público é um público eminentemente religioso. E eu gosto sempre de questionar os profissionais sobre o papel da espiritualidade no nosso desenvolvimento e também no alcance que a gente pode ter de melhores resultados no nosso dia a dia. Como é que você observa, por exemplo, o papel da espiritualidade, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, dentro da família e nas relações familiares? A espiritualidade, ela é fundamental. Há um certo tempo a ciência não queria abraçar essa seara, não entrava nisso, mas ela teve que se render. A ciência não dá conta de tudo, tem coisas que estão muito além do que a gente consegue provar com os princípios que a ciência traz. Então, hoje, ela já reconhece a espiritualidade como uma parte do ser humano, né? O ser humano, ele é bio, psico, social e espiritual. Então, eu tenho todas essas faces interagindo e uma necessariamente interfere na outra. Então, quando eu tenho essa espiritualidade desenvolvida, eu busco desenvolvê-la, cultivá-la, trazer ela para a minha rotina,
isso tem ganhos enormes, que a gente não vai conseguir nem mensurar, nem no aspecto psicológico, nem no aspecto físico. Tanto isso a gente vê em pessoas que estão aí acometidas de doenças, né? Seja Covid ou sejam outras enfermidades que não deixaram de existir por conta da Covid, né? Então elas têm, a pessoa que tem essa espiritualidade, ela enfrenta todas essas adversidades com mais força, com mais leveza, com mais esperança. Então tudo isso ajuda na recuperação de uma pessoa que esteja adoecida. E vamos pegar aí, né, pessoas que, como é na família, eu acredito que a família ela precisa ter esses momentos também bem definidos, né? A gente está em casa, a gente não pode ir à missa, mas a gente vai assistir na televisão, a gente se organiza ali, as nossas crianças não ficam tão quietinhas assim, mas a gente tem esse momento, então todos os dias às 18 horas a gente reza o terço com eles já sabem que aquele momento foi reservado para isso. Eles não podem, naquele momento, ter nenhuma outra atividade. Então, isso já vai criando também esse hábito. Eu estou desenvolvendo neles essa fé. Eu trago para eles materiais que ajudam eles no lúdico, porque eles são pequenos. A gente lê todos os dias na hora de dormir. Ao invés de eu estar contando histórias aleatórias para eles, eu conto histórias bíblicas. Eu trago esse conceito para eles irem acompanhando. E a gente vê frutos, assim, enormes. E com certeza para as pessoas, para os adultos que cultivam isso também, vão ter muitos ganhos. A fé, ela traz esse ganho que é ampliar o seu raciocínio, ampliar o seu alcance. Eu acho que assim, uma pessoa que não tem fé, ela tem o alcance dela limitado. Inclusive a parte cognitiva dela acaba sendo limitada. Ela não transcende aquilo ali. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E isso faz o nosso próprio desenvolvimento cognitivo ser acelerado. E emocionalmente as pessoas ficam mais tranquilas, reforçam esse sentimento de esperança, reforçam esse sentimento de que vai passar, então a ansiedade também diminui. Tudo isso influencia consideravelmente aí no desenvolvimento da pessoa e também na sua melhora em relação às doenças que ela esteja enfrentando. Padre, até na questão da tolerância uns com os outros, eu acho que quando a gente desenvolve uma espiritualidade, a gente consegue também ter essa tolerância, aquele desejo de estar compreendendo, de se colocar no lugar do outro, né, Letícia? Isso também acontece muito. Verdade. A empatia, né? A empatia e o sentimento de solidariedade. Porque a gente tem visto aí que muitas pessoas estão com algumas dificuldades, até de alimentação, e o fato de você ter esse olhar cristão já traz, olha, se eu posso, eu vou ajudar, e já traz esse movimento interno e externo, porque ele começa dentro da pessoa, né? A empatia, ela é uma competência interpessoal que a pessoa desenvolve, mas ela está a serviço de alguém, ela está nesse movimento de apoio, de auxílio, de ajuda. Então, isso com certeza ajuda bastante. Tá aí, eu acho que diante desse momento que a gente está vivendo, é preciso, de fato, permitir-se o encontro, né? Muitos usam o termo confronto, mas eu acredito que o encontro dentro das nossas casas nos torna pessoas melhores, até para a gente conhecer com quem a gente convive, quem está morando do nosso lado, e só o momento da pandemia, porque é quase que algo de bom que você tem que tirar desse momento, é que nos proporciona isso, esse reconhecimento de uma pessoa que às vezes você pensa, eu conheço, mas na verdade você não conhece, porque você foi se acostumando a deixar de lado, né, o essencial. E a pandemia nos chama muito a atenção aqui. Eu já afirmei junto com a Caísa, e a gente já viu isso, até nas relações econômicas, que nós vamos olhando para o essencial. A gente antigamente gastava muito mais, hoje pelo custo, pela dificuldade, pelo acesso, as pessoas estão olhando para o essencial. E o essencial dessas relações também vai sendo encontrado nesse momento também dentro de casa, né, Letícia? Claro, essa aproximação, ela traz eu acredito que no primeiro momento ela trouxe esse choque, né?
de você estar perto, mas você não conhece. Por exemplo, você não conhece os gostos musicais do seu filho, você não conhece o que o seu marido gosta de comer, que ele se sente bem. Então, essas pequenas coisas do dia a dia, elas foram confrontadas no primeiro momento. Aí o termo que o senhor falou está correto. Só que depois eu precisei fazer um esforço da aproximação. A aproximação é eu estar ao lado é eu entender do que essa pessoa gosta, quais os programas que ela assiste quando eu não estou em casa, por exemplo, o que ela faz, o que ela gosta de ler, o que ela gosta melhor de comer, quais as atividades que ela gosta de fazer, atividade física ou não. Então, essa aproximação me permitiu fazer esse segundo reconhecimento. É o que o senhor falou, eu acho que eu conheço, mas eu estou distante, mesmo morando na mesma casa. Então, agora é esse movimento de aproximação para conhecer. E quando eu conheço, eu convivo melhor. Quando eu conheço, eu entendo de onde a pessoa está falando. Eu entendo, por exemplo, uma crise de estresse, se eu estou acompanhando diariamente. Eu entendo por que a pessoa chorou em determinado momento. Então, isso vai facilitar a forma como eu vou agir ou como eu vou intervir. Se eu não conheço, a chance é de você simplesmente reagir, ter uma reação, ter um comportamento reativo que vai, muitas vezes, ser de encontro. Porque a melhor defesa sempre é o ataque. Então, as pessoas atacam para se defender. E quando elas conhecem e entendem de onde está vindo aquilo ali, de onde está vindo aquele comportamento, de onde está vindo aquela fala, eu tento, usando aí a habilidade da empatia, me colocar no lugar dele e tentar com ele solucionar aquele problema, curar aquela ferida, né, trazer para a consciência e fazer todo esse processo aí. Então, esse movimento de aproximação, ele é extremamente necessário e ele é extremamente saudável do ponto de vista de saúde mental. Ele tem trazido muita saúde mental para as famílias. Tá certo. Eu quero aqui agradecer a Letícia Moreira pela oportunidade da gente crescer nesse autoconhecimento, né? Sempre é muito interessante olhar para dentro de si mesmo, ver que a gente tem possibilidade de ser muito melhor, nos encontros dentro de casa com a nossa família. E às vezes a compreensão que a gente busca no outro é aquela que a gente precisa oferecer, né? Nesse dia a dia, nesse momento que a gente está vivendo, é preciso ser muito indulgente para que a gente consiga superar juntos, porque não basta superar sozinho. E eu acho que ninguém quer superar esse momento sozinho, a gente quer superar juntos, para juntos também celebrarmos a vida, juntos também sermos melhores. Letícia, muito obrigado, viu? Obrigada, Padre. Obrigada, Caísa, pela oportunidade. Estou à disposição.